E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Que bom! Então vamos lá. Hoje a gente vai falar dos módulos 20 e 21, tá? E a gente vai estar abordando principalmente dois temas: magnetismo e eletromagnetismo no módulo 20, fontes de energia no módulo 21, tá? Esse vídeo é um resumão da matéria, não quer dizer então que você não tem que estudar, tá? Estude, eu estou dando a explicação principal. Então vamos lá. O que é magnetismo? Magnetismo basicamente vai ser a propriedade que a gente observa de alguns corpos de atrair objetos metálicos. Esses objetos metálicos que vão ser atraídos são chamados de elementos ferromagnéticos, né? Normalmente ferro, alguns outros metais também são, tá? Mas quanto isso a gente vê outros metais como o alumínio que não são ferromagnéticos. Os ímãs não atraem bem esses objetos, tá? Então beleza. O que é um ímã? Um ímã é um objeto que ele tem uma espécie de eletricidade nele, mas ele não tem uma corrente elétrica. Só que os elétrons desse corpo, eles fluem por ele, né? Então a gente diz que o ímã tem polos. A gente tem o polo norte do ímã, onde os elétrons saem e dão a volta nesse objeto e entram nele de volta pelo polo sul. Então, ímãs têm polos norte, polo sul, e os elétrons circulam ao redor desse objeto, formando um campo magnético. Tá? O campo magnético é a área de ação que esse ímã vai ter. E é ali que ele vai atrair coisas ou repelir coisas. Beleza? Tudo bem. Duas coisas bastante importantes. Quando a gente tem dois ímãs interagindo, quando a gente tem ímãs com polos iguais, vamos botar aqui, que na minha mão a ponta dos dedos vão sempre ser o norte e a base da palma vai ser sempre o sul do ímã. Sempre que você tem polos iguais, esses polos se repelem. Por quê? Tem elétron saindo daqui, elétron saindo daqui. Então eles se batem, eles se empurram. Então esse ímã se repele. Se você bota dois polos sus, eles também se afastam, eles se repelem. Por quê? Tem elétron entrando aqui e tem elétron entrando aqui. Então eles estão meio que se batendo ali nesse caminho de entrada, eles se batem e se espalham. Então, polos iguais sempre vão se repelir, tá bom? Polos iguais se repelem. E polos diferentes, aí eles se atraem. Por quê? Você tem elétron saindo daqui e entrando aqui. Então ele junta e faz um caminho só. Então ele meio que por um tempo, enquanto esses ímãs estiverem juntos, eles vão virar, na verdade, um único ímã, que vai ter um norte e um sul. Aí quando você separa eles de novo, eles vão passar a ser dois ímãs de novo, com nortes e sul. Sus. Não sei, o plural de sul. Então, beleza. Tudo bem. Mas e se eu pego esse ímã aqui e quebro ele no meio? O que eu vou ter? Então, não vou ter um ímã mais com polo norte e polo sul? Não, você vai sim. Porque automaticamente os polos do ímã vão se reorganizar. Tá? Se eu corto esse ímã aqui no meio, essa parte dele vai continuar tendo um polo norte e um polo sul, e essa parte do ímã, onde era o sul antigamente, vai criar um norte e vai passar a ter, vai manter o sul que ele tinha. Não importa em quantas partes você quebra esse ímã, ímãs sempre vão ter um polo norte e um polo sul. Tá bom? Voltando então ao campo magnético, uma coisa importante de a gente falar é que não são só ímãs que têm campos magnéticos. A Terra também tem um campo magnético. Tá? Por que ela tem? Ninguém sabe explicar com 100% de certeza. Tá? O mais provável é que o nosso núcleo ser feito de ferro e de níquel, que também não é uma certeza absoluta, né, mas é extremamente provável, o nosso núcleo ser de ferro e níquel extremamente aquecido, lembrando, ferro e níquel são metais ferromagnéticos. Tá? O fato deles estarem muito aquecidos faz com que ele gere um campo magnético que é tão grande que fica em volta da Terra inteira. Pensa assim, um ímãzinho ele tem um campo magnético aqui em volta dele. O núcleo da Terra faz um campo magnético tão grande que fica em volta da Terra inteira. Tá? Só lembrar que esse campo magnético ele não é um círculo perfeito, né? Ele faz um caminho meio assim, como se fosse uma maçã cortada no meio, né? Aquela formazinha assim. É mais ou menos essa forma assim que um campo magnético vai fazer. Tá?
Tanto que os polos, né, onde a gente vê as auroras boreais, é o lugar onde o campo magnético é mais frágil, onde é menor ali, e aí vai deixar algumas radiações solares bater ali e vai fazer aquele fenômeno da aurora boreal, fazer aquele negócio bonitão assim, né, no nascer do sol, no pôr do sol. Beleza, tudo bem. Só que é importante a gente ver, quando fala do campo magnético da Terra, que o norte magnético e o sul magnético não são nos mesmos lugares que o norte e o sul geográficos, tá? O norte geográfico é lá no centro do Polo Norte, o sul geográfico é lá no centro do Polo Sul. Só que o norte e o sul magnético, além deles não serem no mesmo lugar, né, eles são mais deslocados, tá, os geográficos e os magnéticos. Além deles não serem no mesmo lugar, eles são invertidos. Por quê? O norte magnético é no sul do planeta, é no próximo ao Polo Sul. É de lá que estão saindo os elétrons que vão fazer o nosso campo magnético. E o sul magnético, ele é próximo ao Polo Norte. É por onde os elétrons voltam e vão lá para o centro da Terra. Tá? Estranho, né? Ser trocado assim. Mas tudo bem, não tem problema. É assim mesmo. Tá? Só que por isso que a gente consegue usar as bússolas. A bússola, né? A bússola também tem uma agulhinha que indica o norte e o sul. Por que o norte da bússola indica para o norte mesmo, né? Lá perto do Polo Norte? Porque lá é o sul magnético. Lembra que polos opostos se atraem? Então o norte da bússola é atraído pelo sul magnético, que está lá próximo ao Polo Norte. E o sul da bússola é atraído pelo norte magnético, que está lá próximo ao Polo Sul. Então olha só, meio que por ser trocado, que a gente consegue utilizar a bússola direitinho, bonitinho. Não é legal? Eu acho legal. Tá? Mas esse é uma grande parte do nosso conteúdo do módulo 20, só que tem duas coisas importantes também para a gente ver. E a próxima aula que a gente vai ver depende extremamente desse conteúdo, então presta bastante atenção. Tá? Existe uma relação muito grande entre magnetismo e eletricidade. Tanto que, com corrente elétrica, você pode criar um ímã. Existem objetos que, quando eles estão desligados, eles atuam normalmente, não são ímãs nem nada. E quando você aplica eletricidade, eles se tornam um ímã. Vocês podem procurar até um vídeo do Manual do Mundo, onde o Iberê, ele pega, quem não conhece, Iberê é o nome do apresentador, tá? Ele pega um prego, enrola num fio elétrico e liga esses fios numa bateria, numa pilha. O que acontece? No momento que ele liga os fios na pilha, aquele prego vira um ímã e ele começa a colar em vários clipes de papel. Quando ele desliga o fio, todos os clipes de papel soltam do prego. Ou seja, aquele prego se comporta como um ímã quando tem corrente elétrica passando por ele. Então a gente pode dizer que, nesse caso, uma corrente elétrica estimulou o surgimento de um campo magnético. Só que uma coisa muito boa que tem, que se descobriu mais tarde, né, em toda a história da pesquisa da eletricidade, que a gente não vai, e magnetismo, né, que a gente não vai entrar aqui na parte histórica, mas uma coisa que se descobriu depois é que um campo elétrico pode fazer o contrário. Né? Enquanto corrente elétrica estimula o surgimento de um campo magnético também pode estimular o surgimento de uma corrente elétrica. Se você pega e faz o contrário, né? Você pega um fio que está sem passar eletricidade e você faz um caminhozinho por esse fio e você passa um ímã por dentro desse fio, aquele fio passa a ter uma corrente elétrica. Porque o campo magnético do ímã, estando em movimento, estimulou a corrente elétrica no fio. Só que nesse caso, o ímã tem que estar passando, ele tem que estar se deslocando pelo ímã, pelo fio. O ímã tem que se deslocar pelo fio. Tá? Se ele ficar parado, não vai acontecer nada. No momento que esse ímã se desloca, ele vai gerar corrente elétrica no fio. Isso é extremamente importante para quase todos os métodos de produção de energia elétrica que a gente tem. Tá? A gente vai falar disso lá no módulo 22 e 23, com mais detalhes, tá? Mas preste atenção nisso. Um ímã se movimentando próximo a um fio vai fazer com que o campo magnético do ímã estimule uma corrente elétrica no fio.
isso gere energia elétrica para a gente usar. As hidrelétricas funcionam assim, né? A gente sempre fala que tem uma turbina e o giro dessa turbina cria eletricidade. Como? Essa turbina tem vários ímãs nela e tem um amontoado gigante de fios enrolados, fazendo um tubo em volta dos ímãs dessa turbina. Quando a turbina gira, os ímãs que estão daqui do outro lado entram em movimento junto com a turbina. E o movimento dos ímãs dentro desse tubo inteiro feito de fios vai fazer o quê? Um campo elétrico em movimento gera uma corrente elétrica nos fios. E gera a eletricidade que a gente produz. Gente, a natureza é incrível. Tá? Até nas coisas menos naturais dela, como produção de energia elétrica para o consumo doméstico, a natureza é incrível. Tá? Mas vamos para o capítulo 21 agora. Vamos falar das fontes de energia. Tá? Primeiro, vamos lembrar que a gente tem diversos tipos de energia na natureza. A gente tem a energia térmica, que é a energia dele que vem do calor das coisas. A gente tem a energia elétrica, que vem do movimento dos elétrons e da corrente elétrica. E a gente tem a energia mecânica. O que é energia mecânica? Ela está relacionada ao movimento. Tá? Só que ela é a soma de dois tipos de energia, que é a energia cinética. Energia cinética é a energia expressada por um corpo que está em movimento. Se um corpo tem movimento, ele tem energia cinética. E qual é o outro tipo de energia que participa da energia mecânica? É a energia potencial. Energia potencial é uma energia que está acumulada. Por exemplo, eu estou segurando essa garrafa aqui em cima. Ela não está fazendo movimento nenhum. Tudo bem, está balançando um pouco, mas ela não está se deslocando, né? Nem assim, nem assim. Ela está aqui parada. Eu posso dizer que ela não tem energia cinética? Posso. Mas eu não posso dizer que ela não tem energia mecânica. Por quê? Porque ela está cheia de energia potencial aqui. Por que ela tem energia potencial? Ela tem toda a energia que ela precisa para cair quando eu soltar. Só que como eu estou segurando essa garrafa, eu estou mantendo toda a energia mecânica dela na forma de energia potencial. No momento que eu solto essa garrafa e ela começa a cair, essa energia potencial começa a ser transformada em energia cinética. Tá? A gente pode dizer que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Tudo bem? E essa energia potencial, ela pode ser tanto potencial gravitacional, que é o caso da garrafa, né? Quando eu soltei a gravidade fez ela entrar em movimento. Ou pode ser uma energia potencial elástica, né? Como você puxando um elástico e deixando ele esticado, ele está ali com muita energia potencial elástica. Só que nenhuma energia cinética. No momento que você solta, como se fosse um estilingue, um arco e flecha. Né? Aí quando você solta aquilo ali, ele fez o movimento. Transformou a energia potencial em energia cinética. Tudo bem? Beleza. Uma coisa importante também da gente se ligar, isso inclusive é um dos conhecimentos mais importantes para entender o universo. Tá? Não é só para entender essa matéria, não. Existe uma lei de conservação de energia. Energia não surge do nada, energia não some do nada. A energia está sempre sendo transferida entre os corpos. Tá? Ou seja, no momento que essa água aqui caiu, você pegou a energia cinética, energia potencial gravitacional, transformou em cinética. E na hora que eu peguei essa garrafa, que ela caiu aqui, ó, peguei. Essa energia cinética se transformou em potencial de novo. Ela não sumiu, tá bom? Assim como a energia térmica. Quando um corpo esfria, não é que ele não tem mais calor, aquela energia sumiu. Não. É que ela foi distribuída entre tudo que estava ao redor dele e tudo meio que ficou na mesma temperatura. Mas tudo tem ainda aquela energia térmica. Só que às vezes mais fraca. Ou mais distribuída. E em relação agora à energia elétrica, quando a gente fala de produção de energia elétrica, é importante a gente ver que a gente vai ter as fontes de energia elétrica renováveis, tá? São aquelas que não se esgotam, desde que a gente use da maneira correta. E as fontes renováveis que a gente tem vão ser a energia hidrelétrica, né, que produz a partir do movimento da água de rios, energia eólica, que é a partir do movimento do vento, energia de biocombustível, que é quando a gente queima combustíveis para produzir eletricidade, sendo que são biocombustíveis, não são combustíveis fósseis, tá? Energia solar, energia maremotriz, que usa as ondas do oceano para produzir eletricidade e as correntezas, tá? E energia geotérmica,
que usa a energia do planeta, o calor do planeta Terra para produzir eletricidade, tá bom? Essas são as fontes renováveis, as que agridem menos o ambiente e as que não se esgotam. As fontes não renováveis agora, a gente vai ver, são as energias do petróleo, dos derivados do petróleo, do carvão mineral, do gás natural e da nuclear, energia nuclear. Só uma coisinha importante de falar, nem toda energia não renovável é extremamente poluente, tá bom? A energia nuclear, por exemplo, ela não é renovável, tá? O corpo radioativo, com o tempo, ele vai deixando de ser radioativo e aí acabou. Pode acabar um dia os elementos radioativos, podem, ok. Só que agride pouco o ambiente. Na verdade, agride quase nada, tá? Se feito de maneira correta e responsável. Tudo bem? Gente, então a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar dos módulos 21 e 22 sobre usinas de produção de energia elétrica, tá bom? Um abraço, gente. Façam os exercícios. Tchau.